Senhores vereadores, mais uma vez uma boa tarde para todos e para todas. Vamos dar início à nossa reunião de executivo de 5 de abril de 2021. Como disse, próxima reunião dia 19 do 4, também é mês da Assembleia Municipal Ordinária. Temos para votar as atas de 8 de fevereiro e de dia 22 de março. Não sei se algum dos vereadores quer usar a palavra sobre estas atas, as posso colocar à votação. Na versão que nós recebemos, não havia nada de substantivo, apenas algumas pequenas palavras que faltavam letras ou tinham letras a mais. Aliás, a vereadora Inês, num sítio até era chamada de Barros em vez de Barroso. Sim. Mas de resto julgo que já deve ter sido corrigido e portanto eu não tenho nada a dizer. Sim, senhora. Dizer também que enviámos algumas das questões que havia aqui no ponto número 2, havia aqui um erro relativamente a uma área de um dos terrenos aqui de um processo com o Lago Togal, não era 55, mas era 35, portanto corrigimos isso hoje de manhã e já enviámos também para os senhores vereadores. Portanto, vamos então dar início ao período de ordem do dia. Coloca à votação as atas. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, estão aprovadas com estas pequenas correções que depois farão chegar à secção de órgãos autárquicos. No período de ordem do dia, qual dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sim, eu. Bem, senhores vereadores, muito bem. Eu quero dizer. Sim, senhor. Eu acho que todos nós queremos. Muito bem, nós também vamos dar. Começo eu então. Por usar da palavra aqui por duas coisas, não podia deixar de dar nota. Eu acho que todos acompanham o executivo, isto aqui falo de certeza pelos 9. Ontem faleceu o Presidente da Câmara de Viseu, meu amigo Almeida Henriques, mas conhecido de todos nós, e é sempre de lamentar quando se perde uma vida tão nova de alguém que tinha tanto ainda para dar à sua terra, ao nosso país, e que infelizmente num mês, ou seja, ele teve conhecimento, tinha Covid no dia 4 de março e vem a falecer no dia 4 de abril por complicações também derivadas da Covid. Eu só queria expressar a toda a família e a todas as pessoas de Viseu e do município de Viseu os nossos sentimentos, e também vamos enviar umas condolências por escrito que eu depois vou pedir para ser feito, e também para que todos nós assinássemos os 9 e para fazermos chegar isso ao município de Viseu. Eu penso que ninguém se opõe a este envio destas condolências. E depois gostava aqui de dar nota sobre a questão do Covid, como tenho feito em todas as reuniões de executivo, e dizer que nós, com os dados de ontem, hoje ainda não recebemos, temos neste momento 10 casos ativos, uma incidência cumulativa de 16, e recordo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, que já não é os tais 480, a partir de agora é a baliza, vamos dizer assim, o teto, é os 120 casos cumulativos por 100 mil habitantes, e isso é muito mais ambicioso do que era antigamente, e portanto aqui meia dúzia de casos em dias seguidos podem alterar estes parâmetros. Nós estamos dentro daqueles municípios que têm melhores índices, mas isto eu relembro sempre a cumprir as regras, porque basta haver aqui um foco ou dois e as coisas podem-se alterar, e portanto todos os cuidados são poucos. Hoje estamos numa primeira fase de desconfinamento, esperamos que ela venha a ser assim e em contínuo para todo o território nacional, sendo certo que há aqui algumas situações que eu também quero alertar aqui em reunião de executivo, porque isso tem sido falado, o Sr. Primeiro-Ministro falou nisto. Poderemos, apesar de estar a cumprir, ou seja, isto é algo que só no dia 19 é que iremos saber, mas tem sido falado em vários fóruns, e o Sr. Primeiro-Ministro disse isso, que independentemente de termos rácios que permitam cumprir, se os territórios que são contíguos aos nossos não cumprirem esses rácios, podemos ter aqui o problema de também não desconfinar como nos seria possível. E neste momento temos 2 territórios aqui próximos, 2 concelhos, que estão com rácios superiores àquilo que é tido como admissível para desconfinar na plenitude. E, portanto, temos que aguardar por dia 19, continuar a fazer o nosso trabalho e esperar que, efetivamente, as coisas corram bem para todos nós.
Gostava de dar aqui também outra informação. Hoje, no centro de vacinação da Casa do Campino, a pedido do ASES, estão a ser montadas mais 2 tendas, mais 2 boxes de vacinação. Isto porque tem chegado mais vacinas e, a partir de amanhã, em princípio, já será possível, durante uma semana, nós estávamos a vacinar 300 pessoas por semana, passar de 300 para 500 pessoas por semana. E ao fim de semana, com os professores e tudo aquilo que é comunidade educativa, aí também dá um reforço, porque depois é tudo alocado a essa vacinação. Mas, portanto, durante a semana, com esta colocação destas 2 boxes e com a alocação também de mais pessoal, vamos passar a vacinações semanais de 500 pessoas em vez das 300 que temos até aqui. Portanto, acho que é importante também referir este dado e conseguirmos que, claro, rapidamente uma imunidade de grupo e que estes números se mantenham por muito tempo. Isto era o que eu tinha para informar, portanto, começo agora pelos senhores vereadores que pediram a palavra. Começo, vereadora Sofia. Sofia. Muito boa tarde. Aproveito para cumprimentar todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente. E eram 2 questões nesta altura da primavera, dos jardins, das flores. Gostaria de chamar mais uma vez a atenção para os nossos jardins, para os nossos espaços verdes, que são tão poucos e continuam tão descuidados. Continuam com falta de vida, pouco ou nada atrativos, e muitos deles continuam sujos. É muito desagradável estar permanentemente a ouvir das outras pessoas, dos outros municípios, de pessoas que nos visitam, expressarem-se neste sentido. A cidade é tão gira, é pequenina, é engraçada, mas está tudo tão desleixado, está tudo tão sujo, nada é bonito. É muito triste estarmos permanentemente a ouvir estes discursos. Por exemplo, aqui no jardim, junto à Casa de Portugal, de Camões, ultimamente, além dos habituais dejetos dos animais, que enfim, começamos a estar habituados, temos lixo variado, desde de copos do plástico de café, a máscaras pelo chão, enfim, uma série de coisas espalhadas. Efetivamente, aqui neste em concreto, existe um único caixote de lixo que está à entrada da Casa de Portugal e Camões, que está perfeitamente disfarçado ao lado de um vaso que quem não conhece o local não é capaz de não se aperceber sequer que existe um caixote de lixo ali. Parece-me urgente colocarmos 1, 2, não sei, caixotes do lixo condignos, esteticamente bonitos, designadamente neste local e noutros tantos onde exista a falta dos mesmos. Aqui neste também eu já verifiquei que os dispensadores, o dispensador que existia de sacos para recolha dos dejetos do caninos já não está lá. Efetivamente já não está lá. E quer os caixotes do lixo, quer os dispensadores, são, na verdade, ferramentas fundamentais, absolutamente necessárias para uma correta utilização destes espaços pelos municípios. Não só neste em concreto, neste exemplo concreto que eu dei, mas em todos os espaços verdes na nossa cidade e no nosso concelho. E porque estamos na primavera e daqui a pouco tempo no verão, perguntamos nós, o que é que se está a pensar fazer no Passeio da Liberdade? Temos 3 espaços que há mais de 5 anos se encontram fechados, encerrados. A Casa do Benfica, nem para a frente, nem para trás, e passo a expressão.
temos aquele espaço onde nada é feito. Efetivamente, temos uma feira quinzenal, velharias, certíssimo, mas não temos uma esplanada, não temos um espaço de convívio, nada. E coisas que Santarém precisa urgentemente. Fica a pergunta, o que é que se está a pensar para designadamente para esta altura, não é? De primavera, de verão, que as pessoas gostam de sair, está bem, há o Covid, mas se Deus quiser a coisa vai melhorar, para sair um espaço enorme que serve única e exclusivamente para termos uma feira de velharias de 15 em 15 dias. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado, vereadora Virgínia. Boa tarde. Permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os presentes e todos aqueles que também estão a acompanhar a reunião do Executivo. Gostaria de começar a minha intervenção referindo que hoje, cumprindo o estipulado no plano de desconfinamento do país relativamente à educação, iniciou-se a segunda fase deste desconfinamento. Este processo teve início no dia 15 de março, com a abertura das creches do ensino pré-escolar do primeiro ciclo, bem como dos ATLs, que é até este nível de ensino, portanto, em modo presencial. Foi hoje a vez de cerca de 530 mil alunos do segundo e terceiro ciclo deixarem o ensino online e regressarem à escola. Portanto, a modalidade no ensino presencial, cumprindo-se mais uma etapa do calendário da reabertura das escolas, incluindo-se também aqui nesta segunda fase os ATLs e os centros de estudo para estes níveis de ensino. A educação está estreitamente relacionada com a parte pedagógica, mas muito importante, penso eu, que também será o facto de referir que a parte pedagógica é importante, mas a emocional também é uma das partes que nos preocupa e muito sobre tanto a pandemia que estamos a viver. Portanto, daí a parte do emocional também achamos que está muito a afetar muito o facto dos alunos estarem em casa, e esta fase de desconfinamento vamos esperar que venha também colmatar esta parte emocional dos nossos alunos que estava tão fragilizada, sendo, portanto, o regresso à escola uma mais-valia também para o bem-estar dos nossos jovens e também, podemos dizer, das suas famílias. Gostaria também de referir os senhores professores, a minha classe profissional e da qual muito me orgulho, que estiveram e continuarão a estar, de toda certeza, assoberbados de trabalho para darem resposta aos seus alunos, às exigências do ensino à distância e da situação pandémica em geral. Para além do trabalho habitual, os professores estão a desenvolver paralelamente uma série de tarefas face às exigências da situação em que vivemos, e acho muito meritório este reconhecimento para além do horário letivo. Há muitas horas de trabalho que esta situação, desde que se iniciou, e que muitas pessoas provavelmente nem se aperceberão, mas que estas horas não estão contempladas no horário dos professores e que mesmo assim estão a cumpri-las da melhor forma, dando todo o apoio aos alunos e também às suas famílias. O ensino à distância foi uma estratégia criada para que a aprendizagem não fosse quebrada e que pudesse desta forma continuar, e só foi possível realmente com o empenho de todos estes profissionais, como eu já disse, e de toda a comunidade educativa em geral. E também dos pais que acompanharam os alunos em casa durante esta fase do online, mas que alguns alunos ainda continuam com as aulas online, provavelmente mais 15 dias. Portanto, ainda não estão todos, estamos apenas na segunda fase de desconfinamento. Muitas pessoas, e já ouvi dizer muitas vezes, que os miúdos não aprendem nada online. Eu gostaria de salientar que a aprendizagem na escola não se faz apenas dos conteúdos que estão plasmados no currículo das disciplinas. Há aprendizagens
muito mais importantes e que certamente os alunos, durante o decorrer deste ensino online, terão aprendido muita, mas mesmo muita coisa. Portanto, para não fugir ao tema e continuar, gostaria de dizer que estes jovens resilientes voltaram a poder partilhar com os seus colegas e também com os professores o espaço escola e aprenderem, então, agora sim, presencialmente. E certamente que já tinham muitas saudades deste ambiente de proximidade. Contudo, ainda há muitas regras e restrições a cumprir para evitar novas situações de contágio. E é este cuidado que se pede aos alunos e à comunidade escolar do nosso concelho, para que desta forma, e dando cada concelho o seu contributo para esta causa, possamos continuar com o plano de desconfinamento e não voltar a confinar e voltar novamente ao ensino online. Ninguém quer, portanto, esta parte novamente. Portanto, vamos cumprir a nossa parte e tenho a certeza que todos irão dar o seu melhor e fazer com que isto seja possível. A testagem massiva da população escolar, e também o Sr. Presidente já referiu na sua intervenção, e o plano de vacinação irão certamente estar aliados a esta batalha contra o vírus que teima em continuar entre nós. Só com o cumprimento de todos, a 19 de abril, estaremos aptos para avançar para a terceira etapa de desconfinamento na área da educação, nomeadamente, desta vez, que irá contemplar o ensino secundário e também o ensino superior. Gostaria de terminar referindo que a educação especial ou inclusiva, a qual esteve sempre em modo presencial, dando apoio aos nossos alunos, também merece aqui o nosso apreço e salientar que estes profissionais estiveram sempre no terreno para que a aprendizagem dos nossos alunos fosse possível. Solicito à senhora vereadora da Educação ou ao senhor Presidente se já tem alguns dados referentes à testagem das comunidades escolares do nosso concelho, bem como ao processo de vacinação, que os pudesse partilhar connosco e reconhecendo todos nós que os entraves que já existiram face à operacionalização destas medidas. Portanto, se porventura tiverem já alguma em posse algumas destas, alguns dados sobre esta parte da educação, eu gostaria que os pudessem partilhar para termos uma noção como é que está a população, a comunidade escolar do nosso concelho a nível de testagem e vacinação. Muito obrigada. Muito obrigado. Vereador José Augusto. Boa tarde a todos. Permitam que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Presidente, são duas questões. Uma tem a ver com o contrato de conservação corrente. Eu passo naquela estrada entre o Olitrem e a Abram. Vejo que já foi feita lá alguma intervenção e pergunto se a empreitada ou a obra já está concluída, porque há zonas que estão gradadas e ainda não estão regularizadas. A segunda questão tem a ver com aquele boletim da situação epidemiológica. Se calhar é um problema meu, mas faz-me um bocado de confusão e fico na dúvida quando, ainda ontem, por exemplo, nos dados das últimas 24 horas, não existe valores. Está 3 tracinhos. Eu fico na dúvida se não existe valores ou se existe e são zero. Isto é se calhar uma questão de percepção minha, mas acho que sendo zero, era preferível por lá zero. É só. Obrigado. Vereador Rui Barreiro. Muito boa tarde a todos. Uma vez mais, digamos que indo ao assunto com que o Sr. Presidente iniciou a reunião, enfim, o Partido Socialista também lamenta profundamente a morte do Presidente da Câmara de Viseu, que foi, para além da autarca, foi também deputado e governante, e foi um homem que se dedicou à causa pública e, portanto, merece, digamos que, este reconhecimento como tal e a consternação que todos nós temos, demonstrando que, de facto, o Covid é um problema grave que mata não só os desconhecidos, mas também os conhecidos e, portanto, para o qual nós todos devemos lutar e, portanto, fica, em nome do Partido Socialista,
as sentidas condolências a toda a família, direta, mas também à família política e a todos aqueles que trabalharam com o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, Almeida Henriques, que merece também este destaque, aliás, todos aqueles que com ele se cruzaram nas mais diversas funções, independentemente das suas ligações político-partidárias, reconhecem o grande homem e a pessoa que gostava da sua terra, do seu país e o esforço que sempre dedicou nessas tarefas e, portanto, muitas vezes estes elogios só se fazem nestas ocasiões, infelizmente, mas não queríamos deixar de marcar essa nota. Dizer também que relativamente ao Covid, que Santarém se encontra numa situação, uma boa situação, digamos que abaixo daquilo que são as médias nacionais do continente e, portanto, agora é preciso que não se estraguem, digamos esta situação, porque relativamente ao Covid, quanto mais abaixo estivermos melhor, e, portanto, espero que as coisas sejam feitas no sentido, e temos todos nós muita responsabilidade, no sentido que esta pandemia não produza ainda mais efeitos nefastos para além das vidas humanas que já ceifou, digamos que os efeitos nefastos que tem tido na economia real e, portanto, esperemos que vamos conseguir todos melhorar um pouco daquilo que tem sido o ambiente geral relacionado com o Covid. Relativamente às questões, eu lembrava que fiz uma questão sobre o mercado municipal e sobre o estudo económico, questão essa que ainda não vi respondida e, portanto, solicitava que nos fosse respondida sobre a questão do estudo económico, nomeadamente qual era a estimativa dos valores a cobrar pelas lojas que iriam ser colocadas e reforçava o pedido já feito em atas anteriores e em reuniões anteriores sobre esta matéria. Depois, gostava também de saber qual é o ponto de situação do MAVU, do Museu de Abril e dos Valores Universais. Estamos em Abril, nesta altura que recordamos Salgueiro Maia e os Valores de Abril, e, portanto, é a altura oportuna para perguntar por isso, até porque o tempo vai passando e não se vê, digamos que, grandes novidades sobre este Museu de Abril e dos Valores Universais. Há quem diga que já está irremediavelmente comprometido, mas, portanto, gostávamos de saber o que é que se passa e gostávamos de ouvir a posição do Sr. Presidente relativamente a esta matéria. Por último, e para não alongarmos a reunião, também gostávamos de saber o que é que se passa com os edifícios da ex-EPC, porque já passou bastante tempo, continuamos com os edifícios a degradarem-se à medida que o tempo passa, temos um plano municipal de habitação, enfim, o que é que vai acontecer àqueles edifícios, o que é que se passa com a negociação com a Administração Central e, portanto, basicamente, digamos que eram estas as questões que eu gostaria de ver esclarecidas aqui no período de história do dia. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Nuno Serra. Muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, comunicação social. A minha intervenção vem no sentido da nota daquilo que é a ação que o Executivo da Câmara de Santarém está a fazer e a lançar na forma de dinamizar o comércio local, portanto, na dinamização de tudo aquilo que é a nossa economia, aquela que nós sempre defendemos e que muitas vezes descuramos, mas é tão ou mais importante que as grandes empresas virem para Santarém. E, portanto, no sentido de acompanhar este desconfinamento gradual e naquilo que nos é permitido, o Executivo lançou aquela campanha que é a campanha Santarém Local, onde comprar é especial. O que é que esta campanha, no fundo, qual é o objetivo dessa campanha? É distribuir vouchers por todos os indivíduos com mais de 18 anos que residam no Concelho de Santarém ou que não residam, mas passam por cá e vão aos locais onde estão a ser distribuídos esses vouchers, que é no edifício na loja da região de turismo, do posto de turismo de Santarém, quer nas juntas de freguesia, nas várias juntas de freguesia, e, no fundo, solicitarem um voucher que lhes é entregue gratuitamente para que possam, eles sim, ir a um dos estabelecimentos aderentes
quem é que são estes estabelecimentos aderentes? São todos aqueles que vão ao portal do investidor da Câmara Municipal e se inscrevam, portanto, também sem qualquer custo, que tenham menos de 200 metros quadrados e que sejam do concelho, como é óbvio, independentemente da freguesia onde for. E, portanto, todas essas pessoas poderão consumir no comércio local, no fundo, ajudar aquela retoma que tão difícil está a ser, com estes confinamentos sucessivos, e, portanto, é uma campanha que, a nosso ver, é bastante importante para a dinamização destes estabelecimentos comerciais e também para trazer novamente pessoas à rua e que possam, dentro daquilo que são as normas impostas pela DGS, mas que possam voltar a fazer os seus hábitos de consumo nos estabelecimentos locais. E, portanto, apelamos aqui a que todos vão e participem nesta campanha e também que neste momento já temos cerca de 100 estabelecimentos aderentes, mas que possam aderir muitos mais, porque é importante para os estabelecimentos, é importante também para os clientes, é importante para todos nós que seja revitalizada esta economia que tanto sofreu nestes últimos tempos. Muito obrigado. Sr. Presidente, desculpe lá, na sequência desta intervenção, a pergunta que eu faço é: como é que os cidadãos têm acesso ao voucher? Dirigem-se ao posto de turismo ou então às sedes das juntas, quando são juntas rurais, não é? Qual é o horário do atendimento do posto de turismo? Penso que é o horário normal dos estabelecimentos comerciais. 7 horas, sim. Lembrar que isto depois, cada cidadão só pode ter um voucher e fica registado a esse voucher. Por família, contribuinte, sim. Mais, mas, sim, repetir o que disse. O vereador Nuno Serra. Vereadora Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, na sua pessoa, cumprimento todos os participantes nesta reunião do Executivo de hoje. Portanto, também eu queria apenas dar as boas-vindas à comunidade educativa que hoje volta a encher as nossas escolas e também as nossas ruas de circulação de crianças e de jovens que nós tantas saudades temos. Portanto, deixar, obviamente, que conseguimos chegar a esta segunda fase de desconfinamento na comunidade educativa porque houve realmente um esforço coletivo e, portanto, deixar este reconhecimento de todos, sobretudo para os encarregados de educação, para os pais, para todos aqueles que durante este tempo em que o ensino presencial não é possível de ser realizado, que foram fazendo o melhor de si, dando o melhor de si para assegurarem as aprendizagens que os alunos foram conseguindo reter e os conhecimentos que foram absorvendo durante a fase de ensino não presencial. Portanto, ainda ontem, creio eu, ouvíamos uma senhora, eu pelo menos estava a ver televisão e ouvi uma senhora a dizer que realmente tinha 4 filhos, que obviamente se preocupava se os seus filhos ficassem retidos um ano, em termos do conhecimento da evolução no período escolar. Mas ela dizia, o que mais me preocupa é que passou um ano em que ficaram privados do desenvolvimento intelectual, emocional, social, de muitos valores, de muitas competências. E aí sim é preocupante. E, portanto, creio que todos nós temos esse reconhecimento a fazer também ao corpo docente, que ao longo destes meses e meses e meses tem conseguido fazer de tudo, transformar as aulas em momentos de captação de interesse, sobretudo, de partilha de conhecimento, de lecionação de novos conteúdos. Portanto, a toda a comunidade educativa, não esquecendo, obviamente, quer as direções, quer as coordenações dos vários estabelecimentos de ensino, todo o corpo docente e não docente, extremamente importante e que por vezes não nos percebemos do trabalho de formiguinha que é feito, aos pais, mas permitam que realmente deixe aqui um abraço muito grande a todos os alunos do nosso concelho e que lhes peça que estejam com os seus amigos, que desfrutem desta liberdade condicionada, mas que sobretudo o façam com a maior das responsabilidades individuais e coletivas.
porque, e as notícias e alguns artigos que vamos lendo também nos dizem que eventualmente o vírus até é propagado por algumas crianças ou por alguns jovens mais novos, porque não têm sinais, não têm sintomas e por vezes é por aqui que o vírus é propagado. Não sabemos. Portanto, sabemos é que estamos a trabalhar no sentido de haver esta imunidade de grupo, de haver a vacinação e, portanto, o que apelamos aos nossos jovens é que sim, que socializem com moderação, com responsabilidade, que é para depois, daqui a um mês ou dois, não termos de voltar a quaisquer privações de ensino presencial ou de realização de provas do final do ano letivo. E nós não nos devemos esquecer porque noutros países da nossa Europa já estão a entrar na 4ª fase de confinamento, nós aqui estamos a sair a conta-gotas, como diz o nosso Primeiro-Ministro, desta fase e, portanto, não queremos em junho ou julho voltar a termos que estar fechados quando o sol brilha no nosso país. E, portanto, é com esse foco de que queremos estar todos juntos ao ar livre, que peço aos nossos alunos mais este esforço e esta responsabilidade, como eu dizia, individual e coletiva. Toda a comunidade educativa desejar os maiores sucessos neste regresso. Sabemos que tudo, e estamos descansados, nós, Executivo, creio que a doutora Virgínia também há pouco se referia a isso, que é, nós sabemos que estão a dar o máximo, sabemos que estamos todos a dar tudo para que corra bem. E, portanto, vamos ter muita fé de que corra bem, que é para daqui a 15 dias vermos o secundário e o superior também a voltar e podermos rapidamente usufruir do sol, do espaço público e das nossas escolas cheias de crianças, porque sem crianças não fazem sentido. Muito obrigada. Relativamente à questão que há pouco o Sr. Vereador Rui perguntava ao Dr. Nuno Serra, se me permite também aqui, eu acompanhei mais esta parte, se me permite, Sr. Presidente, só dizer que realmente, neste momento, todos os ou munícipes ou quem nos visite, porque o objetivo é incrementar o comércio. Portanto, se forem pessoas que vêm de fora do nosso município, que vêm visitar, que vêm às lojas nas nossas cidades, também podem ter acesso a estes vouchers. Basta a pessoa ir ao posto de turismo ou às juntas de freguesia com o seu cartão de cidadão. Cada pessoa, durante a campanha de 5 de abril a 5 de junho, só pode ter direito a um voucher, tem que ter mais de 18 anos e depois basta fazer uma compra que seja num valor superior a este montante para poder, nos estabelecimentos aderentes, que estão identificados com um autocolante que diz Santarém, local onde o comércio é especial, onde comprar é especial, assim é que é, e portanto... como o Sr. Presidente também já referiu, e ainda hoje na conferência de imprensa o dizia, são 20 mil euros agora, mas quem sabe, se isto ajudar realmente os nossos comerciantes, hoje de manhã já tínhamos 100 aderentes, a esta hora eventualmente já temos mais de 100, Deus queira que sim, mas se isto realmente for uma boa medida para os nossos comerciantes, para todos aqueles que têm passado agruras na sua atividade profissional de comércio, que possam este valor depois vir a ser incrementado, eventualmente, assim o Executivo que hoje reúne o entenda. E é só. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Dando então aqui nota à resposta àquilo que nos foi colocado, começo por responder à vereadora Sofia Martim, fala sobre o jardim. Sr. Vereador, eu quero dar nota de uma coisa que eu acho que é importante referir. Os nossos jardins hoje estão muito mais cuidados, mais limpos, temos empresas que o fazem, temos mais gente que está alocada a trabalhar nestes jardins. Já tivemos visto o Tribunal de Contas, também isto foi no final da semana passada, ainda não demos nota disso, para aquele grande concurso de limpeza, de recolha de lixo, e portanto vamos ficar com mais funcionários, trabalhadores afetos só à limpeza da cidade e à recolha do lixo na cidade. Mas só termos mais empresas e mais trabalhadores alocados a esses jardins já se nota. Eu quero dizer, ao contrário do que a Sra. Vereadora está a dizer, ainda este fim de semana, em particular, por causa das portas de sol, e também quero fazer aqui um agradecimento à Arca da Catarina Durão, ao Engenheiro João Dias, ao próprio Vereador Ricardo, que tem os espaços verdes da nossa cidade, tivemos muitos elogios pelas portas de sol, porque realmente plantámos há um tempo atrás muitas árvores, muito mais, e já se nota, mas também colocámos muitas flores. E hoje o Jardim das Portas de Sol tem novamente muitas flores, como nós tínhamos dito,
e do ponto de vista da limpeza está muito mais cuidada, não só o espaço como as próprias casas de banho. Agora, não podemos, como a senhora vereadora referiu e muito bem, a questão dos dejetos dos animais, o deixarem máscaras pelo chão, isso é uma questão de urbanidade. Nós temos feito várias campanhas, agora eu peço aqui, no seguimento das palavras da vereadora Sofia Martim, que quem ainda tem estes comportamentos, que não os tenha. Relativamente à questão dos sacos dos dejetos dos caninos, nós já o dissemos, que tivemos esses locais para retirar os sacos, mas os sacos desapareciam, vandalizavam, e portanto eu acho também aos municípios cabe, quando saem de casa com o seu animal de estimação, trazerem e cuidarem para que isso não aconteça. Portanto, fazemos esse apelo, sendo certo que hoje os nossos espaços são muito mais cuidados, infelizmente que o estão, e vão continuar a estar mais, porque daqui a um mês, sensivelmente, ainda vamos ter mais pessoas a cuidar dos espaços na área urbana de Santarém. Sobre a questão do Jardim da Liberdade e a Casa do Benfica, já o dissemos, é público, tivemos o Presidente do Benfica a falar sobre isso, estão à espera que a pandemia diminua para lançar e para fazerem as obras e nós trazermos aqui a reunião de Câmara. Isso eu também digo aqui, e que fique claro, já o disse várias vezes, acho piada em Santarém algumas pessoas, neste caso não estou a incluir a senhora vereadora, mas outras pessoas que o fazem muitas vezes nas redes sociais, e alguns deles que tentaram que este processo não tivesse um fim positivo, não tivesse um bom desfecho, e é muito, em Santarém há muito um estigma que é não deixar fazer para depois perguntar porque é que não se fez. Repito, não deixar fazer para depois perguntar porque é que não se fez. Mas nós somos muito resilientes e não desistimos. E, portanto, como devem calcular, a pandemia afetou-nos a todos e também neste aspecto não deixou de ser diferente. A vereadora Virgínia, sobre a questão do desconfinamento e das escolas, a vice-presidente Inês também já falou dessa matéria e claramente a comunidade escolar já teve uma vacinação nos concelhos. Eu posso dizer que este e-mail chegou-nos agora, nem de propósito, também reencaminhei, e está previsto no próximo fim de semana, já foram vacinados várias centenas de professores, ou seja, docentes, não docentes, tanto do público como do privado, e está previsto no próximo fim de semana, de 10 e 11, serem mais 1.300 pessoas vacinadas, portanto, da comunidade escolar. Isto para dizer que, entre docentes e não docentes, será 650 por dia, no próximo fim de semana. Esperar que, assim, e com estes números, que rapidamente se consiga chegar a essa vacinação total e à imunidade de grupo. Nós sabemos que ainda há muita gente para vacinar, esperamos que estejam ultrapassadas as questões das vacinas, portanto, as informações que temos é que vão aumentar, daí terem-nos solicitado que colocássemos mais as 2 boxes para vacinação, e esperamos que, não só na comunidade escolar, mas que todos possam, de uma maneira clara, ver o seu desejo de serem vacinados o mais rapidamente possível. O vereador José Augusto perguntou sobre o contrato de manutenção de estradas na zona do Val d'Água. Sr. vereador, nós já dissemos aqui várias vezes, algumas destas intervenções vão ter intervenções das águas de Santarém. Portanto, da zona do Val d'Água e da Abram não está, pois vão para Amiás, vão para Alcanedo, vão para a Romeira, vão para Tremês, a seguir a essas intervenções. E dizer que também há intervenções específicas das águas de Santarém, portanto isso foi conciliado, houve uma reunião com as juntas de freguesia, onde isso foi apresentado às juntas de freguesia, portanto, e há estradas, posso lhe dizer, por exemplo, a estrada que começa entre a Póvoa de Santarém e que vai até ao Almeirim, no Arneio das Minhariças, essa vai ter várias intervenções, ou seja, vai ter uma intervenção, mas há partes que são responsabilidade da Câmara de Santarém, outras são das águas de Santarém, portanto isso foi conciliado e há algumas zonas que vão ser. Nós já estamos a intervencionar e as águas de Santarém também o vão fazer. Sobre a questão do boletim de vacinação epidemiológico, nas últimas 24 horas é que não teve alterações, portanto foi tudo a zero e ficou na mesma, daí talvez aquilo que o Sr. vereador estava a questionar relativamente a esse facto, ter reparado isso no boletim que enviamos. Sobre a questão que o vereador Rui Barreto perguntou sobre a questão do Covid, realmente é importante sabermos isto mesmo,
basta perceber o que aconteceu aqui em concelhos vizinhos, em que numa empresa haver um surto e todos os dados se alteram. Portanto, nós não podemos estar sempre confiantes que as coisas vão correr bem. Felizmente estão a correr bem, mas estamos sujeitos a isto. E hoje, com uma abertura, com o tal desconfinamento a conta-gotas, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, estamos mais sujeitos a que possam acontecer situações dessas. Cabe-nos a todos nós cumprir as regras, cabe-nos a todos nós fazer aquilo que a DGS diz para fazermos, cumprir essas regras, porque é importante para todos. Claro que se nós somarmos as pessoas que tiveram imunidade própria, por já terem tido Covid, com aqueles que já foram vacinados, nós até estamos um bocadinho acima, se formos ver o rácio da vacinação, de provavelmente todos os concelhos. Mas isso nada ajuda se, por exemplo, tivermos focos em alguns locais que possam alterar. E como eu disse, temos que esperar por dia 19 para saber se efetivamente a questão não ser só o território em causa, não ser só o concelho a ser analisado, mas a envolvente do território por causa dos concelhos contíguos. Vamos aguardar. Sobre aquilo que eu pensava que tivesse sido enviado o estudo ao Sr. Vereador, mas vamos fazer isso. Sobre a questão do MAVU, o estudo do mercado. Sobre a questão do MAVU, ao Sr. Vereador, o MAVU não está perdido. Ainda a semana passada houve reuniões com a Ordem dos Arquitetos em Santarém, pediram mais algumas notas sobre as informações museológicas e quero dizer, as informações que tenho, e falei até com os nossos técnicos, espero trazer no dia 19 de abril o lançamento do concurso para o projeto de execução, com a chancela da Ordem dos Arquitetos. Portanto, é isso que temos em cima da mesa, isso está falado, mas também lhe digo, se houver aqui alguma variável que não nos permita trazer no dia 19, será na reunião imediatamente a seguir. Mais do que essa, não será com toda a certeza, portanto, estamos a fazer para que seja dia 19. E quero dizer que houve muito ruído, algumas situações. Agora, há uma coisa que eu também quero dizer. Vai ser uma realidade, o projeto de execução vai ser lançado, será feito e espero que esse projeto de execução, e agora que temos tanto dinheiro na Europa, pelo menos vamos ter um projeto de execução e não tenho dúvidas nenhumas que haverá dinheiro para fazer este projeto. E que também, como eu disse, se não houver esse sentimento que eu quero acreditar que haverá, e nós em 2024 sermos uma cidade marcante, ainda mais marcante relativamente ao 25 de Abril, o município de Santarém terá que, à semelhança do que fez para a parte desportiva, terá que se endividar e fazer esse projeto por expensas próprias. Mas não quero acreditar nisso, já tivemos uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Cultura o ano passado, onde expressámos este desejo. Vai haver um novo quadro comunitário e estamos a trabalhar para isso. Mas, como digo, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Tem havido já reuniões muito de acertar o programa do caderno de encargos para o concurso, para o projeto de execução, que traremos, espero eu, e fica aqui esta, mas também digo, se não for no 19, será na outra reunião imediatamente a seguir, mas era importante que fosse nesta de 19, o lançamento do concurso para projeto de execução que terá que ficar até ao final deste ano concluído. E, portanto, é isso que queremos, é isso que temos em cima da mesa. No final do ano houve aqui algum ruído sobre essa matéria e nós o que fazemos é aquilo que as pessoas em Santarém já se habituaram, decidimos avançar em frente sem equívocos e caminho firme está a ser perseguido para chegarmos a este objetivo que é um objetivo de todos nós. Sobre a questão dos edifícios da ex-EPC, como é sabido, o município de Santarém, em 2018, assinou um protocolo com a Fundistam para que, do ponto de vista da habitação, fosse feita a recuperação com um fundo. Eu quero dizer que houve várias reuniões e nós, no final do ano, tivemos uma reunião em que apontava para um caminho que não iria correr da melhor maneira, porque aquilo que nos era apresentado, não, no nosso entendimento do Executivo e dos técnicos municipais, e primeiro até partiu dos técnicos que informaram para nós, a dizer que não estavam reunidas para darmos continuidade ao processo. No início deste ano, numa reunião que tivemos, onde estive eu e a Sra. Vice-Presidente, o IPS disse que, por via de outras situações, também tinha tido reuniões com a Fundistam, nós também já tínhamos tido, e deixámos a Fundistam com a possibilidade de nos fazer outras propostas. E a Fundistam fez-nos uma proposta para que a nós, e está a ser analisada por nós neste momento, eu também não quero falar muito sobre isso, e com
com o IPS para que possamos fazer ali um projeto agora virado mais para aquilo que são as residências de estudantes. E isso que está a ser analisado neste momento. O vereador Nuno Serra falou da questão dos vouchers, eu acho que é importante. Há bocado a doutora Susana Cal foi-nos atualizando aqui dos dados que temos sobre isso. Já temos 103 empresas aderentes e agora mandou-nos aqui a dizer que temos 92 levantamentos de vouchers. Acho que é importante, como disse o vereador Nuno Serra e a vereadora Inês, temos a possibilidade de reforçar e que isto realmente seja um incremento à nossa economia, ao nosso comércio local e que todos possam vir a beneficiar. E caso seja um sucesso esta campanha, não teremos outra. O nosso caminho é trazer aqui novamente a reunião de executivo, um reforço de verbas para ajudar o comércio local e reforçar, como foi dito. Sobre a questão que a Vice-Presidente disse, a Vice-Presidente Inês Barroso disse, das escolas, acho que também já respondemos e acho que esta questão da vacinação é importante para todos nós e esperar que não hajam mais situações de dúvida com as vacinas, porque houve ali uma semana em que não se pôde vacinar, estamos a recuperar com essa vacinação e acho que o ASE está a fazer um trabalho excepcional. Também queria fazer aqui esse agradecimento à pessoa do Dr. Carlos Ferreira e da sua equipa, não podia deixar, trabalhamos em equipa, todos uns com os outros, e também a todos aqueles médicos, enfermeiros, bombeiros, como já aqui foi dito pela vereadora Virgínia e pela vice-presidente Inês Barroso, todos somos necessários para isso mesmo. E esta é uma luta que é de todos nós, não é de um ou do outro, e portanto esperar que as coisas corram da melhor maneira, porque infelizmente pensávamos que já nos estávamos quase a ver livres, já se fala noutras variantes, já se fala noutras possibilidades de haver aqui umas subidas em escala novamente, como está a acontecer noutros países. Eu espero que em Portugal nada disso aconteça e que já fomos muito bons, tivemos muito mal, e que agora eu acho que as coisas voltem a uma normalidade e que a gente se veja de uma vez por todas livres desta pandemia. Muito bem, não sei se haverá mais alguém que queira usar a palavra. Não havendo, entramos no ponto 1, de César Augusto Rodrigues Garcia, apresentando pedido de alteração ao alvará de loteamento número 9/2000 para declaração do polígono, deslocação, peço desculpa, do polígono do lote do terreno 36 em nome de Bucelato Construções S.A., sítio em Casal de Pedro Bom, processo 02.1992/96. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2 tem a ver com algo que já tinha dito aqui na reunião de executivo. Isto é um acordo de revogação dos protocolos celebrados. Isto houve aqui, agora nós enviámos para os senhores vereadores, havia aqui uma data que estava errada e aqui uma área que estava incorreta também, que não era 55 mil metros quadrados, era 35 mil metros quadrados, mas pronto, já está corrigido. O acordo de revogação do protocolo celebrado em 13/10/2000 e em 15/7/2002 entre o município de Santarém e Latogal. Como tive a oportunidade de dizer, houve aqui a expectativa no final do século passado de ser construída em Santarém uma fábrica, não foi. O município de Santarém disponibilizou terrenos, vendeu terrenos para essa entidade, e o que acontece agora, a entidade desde essa altura queria uma indenização, queria ser ressarcida daquilo que tinham sido os seus gastos. Nós, com os nossos serviços técnicos e jurídicos, chegámos a uma proposta que foi aceita pela empresa, ou seja, estamos a recomprar os terrenos pelo montante pelos quais os tínhamos vendidos, ou seja, um escudo metro quadrado, e estamos a indenizar a empresa pelas despesas relacionadas com a fábrica, aquelas despesas que efetivamente comprovamos. Os nossos serviços técnicos comprovaram que deram entrada no município, são verificadas. Todas as outras, e eram bastantes, que foram apresentadas, não foram aceitas. E, portanto, quero dizer que já há mais de 3 anos que andávamos em negociação, chegámos no início deste ano a bom porto com estas negociações. Eu relembro que também em 2009, salvo erro, houve também um acordo para que esta empresa pudesse ceder
a outra empresa do Conselho, depois não chegaram também a entendimento e eram valores até bastante superiores aos que estão hoje aqui em cima da mesa. Dizer que com isto o município de Santarém passa novamente a ter na sua posse mais de 9 hectares, 9 hectares que têm capacidade industrial, e esses 9 hectares, relembrar que nessa altura foram adquiridos por valores substanciais, valores superiores a 1 milhão de euros, e portanto passam novamente para a nossa posse. Não sei se alguns dos vereadores querem usar a palavra sobre esta matéria. Sim, Sr. Presidente, eu gostava de faça favor. Algumas questões. Em primeiro lugar, perguntar se o Sr. Presidente sabe por que razão só agora é que este assunto é objeto de discussão. Já informou na sua intervenção de que já há 3 anos que andavam a discutir com a Lactogal, mas este assunto, enfim, foi um assunto que começou no mandato ainda antes do mandato em que estive como Presidente de Câmara. Eu, por acaso, na documentação que nos forneceram, não consegui encontrar lá os protocolos de 2000 e o seu aditamento de 2001, só encontrei o protocolo mais recente. Mas, enfim, também não é relevante. Observador, mas estão lá os protocolos todos, se for ver, estão lá todos. Mas eu não consegui abrir, não sei porquê, não consegui abrir esses dois documentos. Mas também não é relevante não são relevantes para a nossa tomada de decisão, mas a pergunta que eu queria fazer é porque é que isto, desde 2005, foi quando a Lactogal anunciou que não iria construir a fábrica em Santarém, porque é que passou tanto tempo sem o município ter tentado reaver os terrenos, até porque há o princípio geral do enriquecimento ilícito e, portanto, não fazia sentido que não havendo a opção de investir, e tinha sido essa a motivação essencial para que isso pudesse acontecer, porque é que não houve essas demarches mais cedo? Portanto, se é que sabe também, porque não esteve sempre ligado ao processo. Depois, a questão é se já há investidores para o local. É preciso lembrar que isso obrigou a que houvesse alterações do plano diretor municipal e, portanto, aquela área atualmente é uma área industrial e, portanto, está com o problema, com essa questão resolvida, e ainda bem que vamos ter área industrial, mas se já há alguns investidores que queiram investir naqueles quase 10 hectares. Depois, dizer que, daquilo que me recordo de memória, quando foi feita a escritura de cedência, a Lactogal não colocou nenhum entrave e, portanto, considerava essencial que se fizesse a escritura de cedência para poder iniciar os trabalhos. Estranhamente, depois nunca os veio a iniciar. Nós não tivemos acesso, não sei se o Sr. Presidente teve, não tivemos acesso às atas do Conselho de Administração da Lactogal, em que tomaram a decisão de não investir, por que razão é que não resolveram investir em Santarém. As cláusulas do protocolo, enfim, chamavam a atenção para a necessidade de haver aquele investimento, não havendo o investimento que deveriam ser devolvidos os terrenos. E depois, relativamente às despesas, portanto, o Sr. Presidente já disse que os serviços técnicos fizeram essa validação. Mesmo assim, considero que, daquilo que eu vi na documentação que nos foi apresentada, considero que há lá algumas despesas que, enfim, que provavelmente serviram também para outras áreas de investimento da Lactogal, sendo certo que a esta distância também não é fácil estar agora a destrinçar, mas algumas da documentação até parecia ali, digamos que havia ali alguma falta de fiabilidade, mas percebo que nas negociações as coisas são o que são. E, portanto, há despesas até só de levantamentos topográficos que vão até 2005, portanto, até algumas até são faturadas já quase depois da própria Lactogal ter dito que não iria fazer a fábrica em Santarém. Mas para já era só, Sr. Presidente. Sr. Vereador, eu quero dizer, como eu lhe disse, salvo erro, em 2008, 2009, acho que foi no início de 2009, foi deliberado que uma empresa de Santarém pudesse fazer esse investimento, ou seja, que seria essa empresa que, por via de não haver a indenização à entidade Lactogal, e portanto isto foi uma situação que depois se arrastou, e durante alguns anos essa empresa ficou com a possibilidade
de estar a negociar com a Lactogal e, portanto, depois acabou por não o fazer. Dizer aqui outra coisa que eu acho que é importante de referir ao Sr. Vereador. Os protocolos estão todos aí. Este protocolo trouxe aqui alguns constrangimentos que ainda hoje são complicados para o município de Santarém. E veja, relativamente àquilo que questiona, se for ver à linha H do acordo de revogação, também percebe isso. E se for ver o ponto 9 da minha proposta, onde digo que a parcela com área de 43, nos qual será instalada a nova fábrica, não chegou a ser adquirida, ou seja, o município de Santarém não conseguiu adquirir a totalidade das parcelas que eram necessárias. Eu acho que isto é público para todos. O município de Santarém, relativamente àquilo que é as despesas que aqui estão, que é os 130 mil euros, são verificadas, deram entrada. Houve muito mais despesas que não foram aceites, houve mais despesas com a Tetra Pak superiores a 200 mil euros que a empresa conseguiu utilizar na fábrica que fez no norte do país, e houve aqui algumas outras entidades, nomeadamente algumas pessoas que trabalharam com a empresa, e a empresa diz que essas avanças e esses trabalhos especializados tinham sido implementados, mas nós, o município, não os podia aceitar. Para todos os efeitos, a empresa achou importante ter essas pessoas a trabalhar para estar mais próxima do município de Santarém na altura, mas essa proximidade não trouxe grande relevo, porque nós não conseguimos encontrar na documentação que estava no município de Santarém nada que provasse que essas pessoas tinham trabalhado aqui conjuntamente com o município e com a empresa. Portanto, isto foi o que foi verificado. Acho que é um processo que se arrasta há anos demais, e para todos os efeitos o município vendeu 9 hectares, claro, com um fim, mas vendeu 9 hectares por cerca de 5 mil euros, acho que é o que está aqui, acho que isso é claro de ver, 354 euros mais 500, portanto isto dá cerca de 1000 euros, e portanto isso é a verdade, e bens que custaram mais de 1 milhão de euros. Portanto, estamos a recomprar e com indenizatório. Quer dizer, temos os nossos parceiros, temos parceiros externos, a dizer que o que aqui está a ser feito está com toda a legalidade, e também nos retira qualquer ónus futuros sobre qualquer pedido de indenização de parte a parte, e o município de Santarém regressa com mais 9 hectares. Sobre aqueles espaços, temos algumas entidades que já mostraram interesse naqueles espaços, mas como deve calcular, a política do município neste tempo, e temos mais do que um, posso dizer, a política do município não fala de coisas que elas não estão concretizadas, não queremos que as coisas aconteçam dessa maneira, e portanto, infelizmente arrastou-se, não queremos estar aqui a dizer o que é que correu menos bem ou melhor nessa altura. Agora, o município começou há cerca de 3 anos com estas questões, e ao início a empresa queria ser ressarcida de todos os gastos que tinha, e fomos limando isso, e posso dizer que não é os 500 e tal mil euros que sempre foi pedido, chegámos a um montante de 130 mil euros, como estou a dizer, é aquilo que efetivamente está comprovado. Foram estudos de impacto ambiental, foram projetos, foram levantamentos topográficos que deram entrada no município e que foram comprovados que estavam só relacionados com a instalação da fábrica em Santarém, e nada daquilo que foi instalado na fábrica do Norte. Todos esses nós não aceitámos, e portanto daí vejam, a empresa na sua intenção achava. Agora eu quero dizer, eu acho que isto é importante também de referirmos, eram outros tempos, nós sabemos, mas imaginem que hoje qualquer que seja o município iria vender por um preço, eu sei que era usual na altura, mas hoje não é, hoje até é muito complicado fazer este tipo de situações, vender terrenos que tinham custado mais de 1 milhão de euros por menos de 1000 euros, e portanto é isso que está aqui em cima da mesa, e é isso que estamos aqui a trazer para deliberar, e acho que isto está claro e as informações são claras para todos. Há uma coisa que não tenho dúvida, houve um protocolo inicial, houve um protocolo segundo que se tentou melhorar o inicial, agora depois não se conseguiu chegar a entendimento, e agora cabe-nos a nós que estamos aqui decidir, e acho que estamos a decidir bem, trazendo e apresentando aos senhores
vereadores este protocolo, e quero dizer aqui uma coisa também, Sr. Vereador, isto é evolutivo e gostava, acho que era importante para todos nós, até que para pôr uma pedra no assunto, sobre este assunto, que fosse votado por unanimidade entre todos nós. Sr. Presidente, eu relativamente à avaliação do passado, obviamente que o presente e o futuro, enfim, é o que é, digamos que o balanço do passado é sempre feito a posteriori. Agora, a mim custa-me perceber por que razão é que desde 2005 até 2021 não houve, digamos que, nenhuma evolução nesta matéria, apesar de... Mas eu já expliquei que houve evoluções nisso, ou seja, isto houve uma deliberação que esteve numa empresa, que era a empresa Louro, depois não chegaram e depois houve uma altura, eu em 2017, 2018, começámos nós a falar, quando percebemos que não havia mesmo intenção, que as empresas não tinham chegado a um entendimento, e foi com o comendador então, entretanto as pessoas mudaram também, que estavam na Lactogal, já são outras, e os assuntos também... Este processo iniciou-se, como o Sr. Presidente sabe, iniciou-se na altura da presidência do Presidente José Miguel Correia Noras, e eu herdei como herdei outros assuntos, como o senhor herdou e outros herdarão certamente. Neste processo em concreto, quando da escritura do terreno, a escritura do terreno ocorreu praticamente no final do ano 2003, quando da escritura do terreno já se sabia que o terreno remanescente não estava em condições de ser cedido, e a empresa nunca colocou condição de sine qua non que esse terreno estivesse cedido para poder iniciar os trabalhos. E no próprio protocolo é lá previsto um prazo de 3 anos após a assinatura deste protocolo, deste acordo, para iniciar os trabalhos, que também nunca iniciou. E, portanto, obviamente que as coisas podem ser dirimidas em tribunal, e os tribunais são o que são, e este é um encerrar de um processo que, na minha opinião, já devia ter sido encerrado há mais tempo e devia ter sido encerrado há mais tempo. Mas paciência, o tempo, já não podemos recuperar esse tempo. Agora, podemos, obviamente, recuperar um terreno que foi comprado, e isso, sem dúvida alguma, que foi um esforço financeiro que o município fez, um elevado esforço financeiro que o município fez, que infelizmente não produziu os efeitos desejados, que era a instalação de uma empresa que iria criar supostamente mais 200 postos de trabalho e um conjunto de externalidades positivas. E, portanto, percebo a leitura que é feita. Enfim, provavelmente teremos entendimentos diferentes. O próprio jurista que produziu este acordo já faleceu e, portanto, nem sequer cá está para poder prestar esclarecimentos, se fosse caso disso. Mas, para nós, digamos que algumas das cláusulas que aqui estão dariam para dirimir isso em tribunal. Certamente, se houve esses desenvolvimentos durante o 2005 até agora, eu não os acompanhei, portanto não tinha conhecimento deles, mas para nós a satisfação é saber que vai passar a haver 9 hectares, mais de 9 hectares disponíveis para a industrial, e que já há indústrias interessadas em fixar-se em Santarém, e portanto isso é para mim o relevante que eu retiro desta proposta que aqui é feita. E portanto o Partido Socialista não vai votar a favor desta proposta, mas não vai votar contra, e portanto nós vamos nos abster por considerarmos, enfim, que há aqui matérias que não estão totalmente esclarecidas, mas não pomos em causa nem o esforço que foi feito pelo atual Executivo, nem a vontade que existirá em rentabilizar este espaço, estes 9 hectares, em futuros investimentos para Santarém. Como o Sr. Presidente disse muito bem, estamos noutros tempos, com outros enquadramentos jurídicos, há ainda outros contenciosos e, portanto, certamente que fechar um dossiê destes é sempre importante e, portanto, nós não vamos votar contra a proposta apresentada, mas vamos abster. Muito obrigado, Sr. Vereador, mas eu quero lhe dizer que lamento que o PS não vote favoravelmente este processo, que é claro, e como lhe disse, nenhum de nós esteve no início do processo, o jurista
que redigiu não está cá, outras pessoas não estão, mas quero dizer que este processo em litígio em tribunal iria-se arrastar, provavelmente a indenização que estamos aqui hoje a pagar para advogados e para outras contendas de tribunal, se calhar seria pouco só para tribunal, como foi dito até pelos nossos departamentos jurídico e financeiro, e dizer uma outra coisa que eu acho que temos que reportar, é que este processo da cerveja Sintra, de Entrão, tem ainda ónus muito grandes sobre o município de Santarém. Aquilo que eu vos disse sobre a questão do plano diretor municipal e sobre a questão da família Feijão e outras questões, são coisas que pesam muito, nomeadamente ao nível dos passivos contingentes. Agora, o Sr. Vereador, eu acho, pode não ter estado na reunião, Sr. Vereador, mas estivemos no mandato, ambos, em que foi votado, quando pergunta porque é que teve aqui tantos anos, em que nós votámos para que uma outra empresa do Conselho tentasse chegar a um entendimento para que se fosse ultrapassada esta situação. Como quer dizer, é um fechar de um ciclo, são 9 hectares que ficam para o município poder, do ponto de vista daquilo que é a sua estratégia empresarial, poder incrementar ainda mais o Conselho. Agora, não tenho que deixar aqui o meu lamento de o PS não acompanhar o PSD numa votação por unanimidade, porque estamos a resolver um problema que foi criado há muitos anos e estamos a resolvê-lo da melhor maneira, e o Sr. Vereador isso também reconheceu, e ainda com as questões que temos aqui antigas, que ficam completamente sanadas com a assinatura futuramente deste protocolo. E sendo eu certo que eu sei que o Sr. Vereador, como disse, e fica aqui também em ata, que a redação que o Sr. Vereador fez a posterior, tentou ainda que o negócio se viesse a concretizar, tentou sanar, não conseguiu. Aquilo que pergunta porque é que quando comprámos e vencemos, já eles, porque é que eles não disseram isso, já estavam a construir a outra. Sr. Vereador, isso já foi quase há 2 décadas atrás, infelizmente, que todos queríamos ter tido cá a empresa se calhar também estava a pedir para outros conselhos e foi-lhes prometido mundos e fundos, e se calhar às vezes as tais promessas trouxeram ónus muito complicados ao município de Santarém, e vamos ser sinceros, ainda hoje 1 milhão de euros, quando foi mais que 1 milhão de euros, 1 milhão de euros ainda hoje é muito, muito, muito dinheiro. E, portanto, foi isso que hoje estamos a recuperar. E vejam, do ponto de vista do nosso ativo, para todos os efeitos, o município está a recomprar pelo mesmo montante, está a indenizar por 130, mas do ponto de vista do seu ativo, do seu balanço, está a melhorar e muito o seu balanço, porque entra um ativo muito superior àquilo que está a despender atualmente. Não, mas sobre isso, Sr. Presidente, não há dúvidas nenhumas. Nós não temos dúvidas nenhumas sobre isso. Aliás, só é possível, apesar de todas as contingências do negócio, só é possível hoje obter esses 9 hectares, precisamente porque o negócio foi feito. Isso não temos dúvidas. Mas foi feito em condições que lesavam o município e eu não quero fazer um julgamento. Não quero fazer julgamentos, mas acho que quem pensa a história sabe isso mesmo. Agora, não querendo fazer esse julgamento do passado, para mim o mais grave foi não se ter concretizado como deveria esse investimento e estarmos estes anos todos sem conseguir resolver o assunto. O que é positivo é que há aqui uma solução e essa solução vai enriquecer o município. Muito bem. Como disse, eu lamento que o PS não acompanhar o PSD neste processo de unanimidade, mas as intenções, ou seja, as ações ficam com quem as pratica. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 3, inventário, ano 2020, diversos locais e armazéns, regulação de valores, alguns senhores que a palavra. Nós também nos abstemos neste Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por abstenção. Ponto 4, apoio financeiro extraordinário ao Clube de Ténis de Santarém para comparticipação na construção do campo de pádel coberto. Senhora Vereadora, quer dar alguma informação adicional? Com certeza, muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, nós temos protocolado com o Clube de Ténis de Santarém o clube cuidar deste espaço, que é um espaço municipal e que ao longo dos anos tem sido assim conservado, mantido, melhorado, requalificado
quer pelo clube, quer também com a colaboração do município de Santarém. E, portanto, hoje o que coloca à consideração do nosso Executivo é realmente nós darmos um apoio a este clube que tem preservado, como eu dizia há pouco, estas instalações, que as tem melhorado, não esquecendo, obviamente, e sempre que as benfeitorias que são realizadas neste espaço é o espaço municipal e, portanto, revertem sempre a favor do município, e o clube compromete-se a fazer a realização desta intervenção, portanto, em breve trecho. E, portanto, deixo à vossa consideração esta proposta de apoio ao Clube de Ténis de Santarém. Obrigada. Muito bem. Alguns vereadores querem dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, protocolo de cooperação entre a Escola Superior de Educação de Santarém, Instituto Técnico de Santarém e a Câmara Municipal para apoio à continuidade do projeto de literacia digital para o mercado de trabalho. Isto é um projeto que é inovador a nível do IPS, já trouxemos aqui e só temos que nos congratular todos sobre mais uma vez estarmos a ajudar à continuidade deste projeto que tem sido destaque a nível nacional. Sra. Vice-Presidente, quer acrescentar mais alguma coisa? Alguns senhores vereadores? Eu quero, Sim. Presidente. E eu também. Então, Inês? Sim. Eu escuso de ler a informação que acompanha esta proposta ao Executivo Municipal. Quero apenas realçar aqui a importância, a genialidade, a originalidade, a competência e tudo aquilo que possa estar ligado a adjetivos qualificativos e ao reconhecimento do Executivo relativamente a este projeto. Este projeto é detentor do primeiro selo Ação Encode 2030, do primeiro selo, e, portanto, é uma proposta, é um projeto que desenvolve competências, como o próprio nome indica, para o mercado de trabalho. Os estudantes são estudantes que apresentam 60% ou mais de incapacidade, entre aspas, de deficiência intelectual, e são jovens que estão a frequentar o ensino superior e que vão ficar assim certificados, qualificados para o mercado de trabalho. O próprio Ministério da Educação, o próprio nosso Presidente da República, o nosso Governo, todos têm reconhecido a importância deste projeto. Este projeto foi crescendo, neste momento tem já 42 apoios institucionais, quer de ministérios, quer de empresas, quer de municípios, todos nós estamos a acarinhar estes jovens que têm sido abraçados por uma equipa da nossa Escola Superior de Educação, através da doutora Maria Potes Barbas, uma profissional que sonhou um dia com um curso destes, porque tem uma sobrinha, a Pilar, e, portanto, a Pilar foi uma inspiração para que este curso viesse a nascer. A doutora Maria Potes Barbas falou com uma Universidade Espanhola que tem já há alguns anos promovido um curso semelhante a este, e neste momento, o nosso curso é uma réplica daquele que funcionava na Universidade Autónoma de Madrid, como eu dizia, em Espanha, mas já deu um salto em termos de desenvolvimento mais significativo do que alguma vez atingiu em Espanha. E, portanto, esta primeira edição, que supostamente deveria ter terminado ano passado, pela pandemia não foi possível. Devo referir que este curso continuou a ter aulas online durante todo este ano pandémico. No próximo dia terá a sua conclusão, terá a sua conclusão no dia 25 de junho e acabou oficialmente no dia 5 de fevereiro a parte modular de aulas, mas no dia 25 de junho será aquele dia em que vão mostrar os seus trabalhos, vão receber os parceiros do projeto e vão assim estes 11 alunos do nosso Politécnico ficar aptos ao mercado de trabalho, onde já fizeram estágios, onde já promoveram imensas atividades, e, portanto, aquilo que vos trazemos é um apoio a este curso. Este curso, a sua segunda edição vai ter início em 21-22, era para ter sido este ano que está a decorrer, mas ficará para o próximo ano, 21-22 e 22-23,
e, portanto, o que estamos a propor-vos é um apoio de 20 mil euros por ano letivo, sendo certo que, e também o referi, quer à doutora Susana Colasso, quer à doutora Maria Potes Barbas, que nós, municípios, estaremos sempre a apoiar este curso, este plano de estudos, este projeto fantástico. E, portanto, se houver alguma coisa em que nós possamos também alavancar o curso, em que possamos colaborar em termos logísticos, como já o temos feito, ou noutros, ou até em termos financeiros, que possa haver alguma coisa que nós possamos vir também e ainda apoiar, que vão falando connosco. O município está muito, muito agradecido pelo trabalho que está a ser feito e, obviamente, deseja a toda a equipa do Literacia Digital para o Mercado de Trabalho os maiores sucessos e que esta segunda turma consiga ter tão bons resultados como a primeira turma teve e que este continue a ser um programa e um projeto de referência a nível não só nacional, como internacional, do qual Santarém muito se orgulha. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora Virgínia, depois Vereador Rui Barreiro. Ok, muito obrigada, Sr. Presidente. Indo ao encontro também daquilo que foi dito pela Sra. Vereadora Inês Barroso, a bancada do PS também congratula a Escola Superior de Educação de Santarém pelo facto de replicar um excelente exemplo de boas práticas da Universidade Autónoma de Madrid ao nível da educação inclusiva e também esta instituição do Instituto Politécnico de Santarém poderá vir ela também a ser um exemplo para multiplicar noutras escolas superiores de outros concelhos e no nosso país, pois todos temos a ganhar com estas práticas e deverão ser elas também replicadas, não apenas por Santarém, mas gostaríamos também que se inspirassem na Escola Superior de Educação e que pudessem acontecer estes cursos noutros pontos do nosso país. Portanto, não deverão parar, mas sim continuar, reconhecendo a importância de uma segunda edição do curso de Literacia Digital para o mercado, com início já no próximo ano letivo e com o apoio, claro está, do município. Portanto, faz todo o sentido o município fazer participar neste apoio e também, como a senhora vereadora disse, disponibilizar-se para outros possíveis apoios que possam vir a ser necessários durante a segunda edição do curso. O reconhecimento também a todos aqueles que estiveram envolvidos, aos coordenadores, aos professores, mas também aos alunos pelo percurso que fizeram e que estão prestes a terminar no dia 25 de junho. Eu também já tive a oportunidade de participar numa das apresentações dos alunos deste curso, que gostei muito e que acho que realmente são um bom exemplo daquilo que se faz até no nosso Instituto Politécnico de Santarém. E, portanto, dar os parabéns a todos aqueles que participaram e aos alunos, aos 11 alunos desta primeira edição. Espero que encontrem também um lugar no mercado de trabalho, já agora no nosso concelho, e que os próximos 10 tenham também todo o sucesso e que este curso possa continuar a acontecer no nosso concelho e que a nossa Escola Superior de Educação possa ser uma referência também a nível nacional com estas práticas inclusivas e boas práticas inclusivas para promover também e motivar outras escolas a desenvolver este tipo de educação inclusiva. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado, vereador Rui Barreiro. A vereadora Virgínia já disse praticamente o que era importante dizer-se, mas eu só queria reforçar o apoio que o Partido Socialista considera importante que se dê a este tipo de iniciativas e congratular-nos pelo facto de haver no Politécnico de Santarém docentes que se preocupam com estas e com outras matérias. Contudo, eu acho que o município podia ponderar, já que abre a porta de alguma forma ao apoio a este tipo de iniciativas, podia ponderar, exortar as outras escolas, que não apenas a Escola Superior de Educação, a criar condições para uma educação inclusiva ou até alguns projetos inovadores que não têm apenas a ver com a comunidade que é mais necessitada do ponto de vista, como é o caso deste projeto que aqui é apresentado. E estou-me a recordar, por exemplo,
como seria possível, eventualmente, com a Escola Superior Agrária, fazer trabalhos, por exemplo, da utilização de rebanhos comunitários. Nós hoje sabemos a importância que têm as cabras na prevenção dos focos florestais. Temos uma zona do concelho que sofre e tem maiores riscos, nomeadamente as zonas onde são originários o vereador Zé Augusto, as zonas de Amiais, Alcanede, Termês, enfim, que são zonas que têm Abram, que têm áreas florestais, e onde faria todo o sentido, eventualmente, numa lógica protocolar, com a Escola Superior Agrária, tentar arranjar condições para manter um rebanho comunitário, por exemplo, como existe já no Concelho de Rio Maior, onde a Associação Terra Chã, a Cooperativa Terra Chã, tem naquela localidade, digamos que um rebanho comunitário, criando postos de trabalho e dinamizando a gastronomia local. Lembramos, por exemplo, que em Amiais existe até o Festival do Capado e, portanto, há até já a promoção do consumo desta iguaria, digamos assim, local, e portanto, eu sugeria que o município pudesse, com o Politécnico, com as diferentes escolas, encontrar maneiras de promover aquilo que é a inovação e, ao mesmo tempo, aquilo que é, para além de ser inovador, que é útil para a comunidade em geral. Diga. Sr. Vereador, estamos a falar de coisas, o município de Santarém faz reuniões quase mensais com o Politécnico, trocamos e temos aqui caminho a percorrer e vamos percorrer caminho com toda a certeza em os protocolos. Agora deixe-me dizer uma coisa que é o seguinte, estamos a falar de uma tipologia de protocolo, esses estão a dizer que tem toda a pertinência, já avaliámos coisas semelhantes, próximas, agora acho que devemos centrar neste tipo de protocolos e o que estamos a fazer e para o público-alvo em específico. Era só isso que queria dizer e, portanto, em vez de estarmos aqui com outras conjunturas, e nós fazemos, e como estou a dizer, temos reuniões muito frequentes com a direção do IPS, onde estamos a desenhar essas coisas. Também, eu espero que venham esses protocolos. Ainda há pouco falámos disso e brevemente espero trazer mais protocolos com o Instituto Politécnico de Santarém e estamos a trabalhar nisso, mas não queremos estar... Mas a vereadora Inês depois também poderá falar sobre isso. Muito bem. Sr. Vereador, quer continuar mais alguma coisa? Não, eu dou por encerrado aqui. Eu queria dar exemplos, mas tinha mais para dar, mas não quero prolongar, já que há essas reuniões. Portanto, oxalá tenhamos mais protocolos deste género para nós nos podermos todos congratular e aprovar por unanimidade. Muito bem. Vereadora Inês. Pronto, eu creio que é como o Sr. Presidente também já referiu ao Sr. Vereador, portanto, o que nos está a transmitir, obviamente que são tudo ideias válidas e aspectos que possamos vir a desenvolver, mas este curso tem outra vocação, outra missão, chamemos-lhe assim, são cursos que abrangem miúdos de todo o país e que, no fundo, desenvolvem projetos como eu disse há pouco, 42 entidades já, e estamos a falar da Fundação Milênio, da Microsoft, da José Mel Saúde, da Fundação Champalimau, do Ciência Viva, do Discovery Hotel, do Hotel Sol Play. Portanto, eles, por exemplo, fazem atividades de estágio com entidades em Lisboa, são hotéis que os acolhem e que lhes dão alojamento, que lhes dão refeições, já conseguiram fazer a aquisição de, creio eu, se não estou em erro, 1 ou 2 carrinhas para os poder transportar, com o El Corte Inglês, com o Banco BPI, Fundação La Caixa, com a IBM. Portanto, são entidades que, acreditando nestes jovens com 60% ou mais de grau de incapacidade intelectual, ficam habilitados, ficam com competências e são extraordinariamente competentes, alegres no exercício das suas funções profissionais e ficam, assim dizia eu, qualificados para o mercado de trabalho, em termos digitais, de manipular todas as ferramentas digitais que os tornam, assim, cidadãos e trabalhadores ativos nas nossas empresas nacionais e internacionais. Portanto, mas sim, as ideias são boas e vamos também, seguramente, nas reuniões que temos com o Politécnico, ir abraçando alguns desafios.
como nós gostamos, porque todos nós temos esta sensibilidade. E era só este esclarecimento. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o ponto 5. Ponto 6, atribuição de apoio financeiro à Aldeia de Além, Associação Cultural e Recreativa para a realização de obras. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, atribuição de apoio financeiro à Comissão das Comemorações de 25 de Abril, frente ao ano 2020. Isto é um pequeno acerto, também esperamos trazer agora na próxima reunião para as comemorações do ano 2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, habitação social, processo número 2000/300.40.503/34, proposta de atribuição de apoio financeiro. Algum dos senhores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, habitação social, processo número 2021/300.50.201/14, transferência de titularidade do contrato de arrendamento. Senhores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, habitação social, processo número 2021/650.10.105/6, alteração do agregado familiar e do valor da renda mensal. Um dos vereadores que é usado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, habitação social, processo número 2020/650.10.105.23, apoio no pagamento de 50% do valor da renda mensal, isto é desgavetação de valores não pagos. Alguns vereadores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, habitação social, processo 2020/650.20.01/36, atribuição de habitação. Alguns vereadores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 13, nós queríamos fazer aqui uma proposta aos senhores vereadores que este ponto passasse para 2 pontos. Um, que é a habitação da promoção pública, é a proposta de implementação do segundo programa excepcional de redução do endividamento, e depois, ao nível daquilo que é a outra deliberação, seria no sentido de anular rendas prescritas, à semelhança do que tem acontecido agora um pouco por todo o país. Sendo certo que há aqui uma informação que não poderá ser depois disponibilizada por via da proteção de dados para fora, e era isso que queríamos propor aos senhores vereadores, em vez de votarmos só a proposta de implementação do segundo programa, também votarmos já, votar em separado a questão da anulação das rendas prescritas. Não sei se os senhores vereadores se opõem a isso, senão traremos depois o outro ponto na próxima reunião de executivo. Senhores vereadores? Eu penso que da nossa parte não há problema. Muito bem. Então, votamos o ponto primeiro, que é a habitação e promoção pública, a proposta de implementação do segundo programa excepcional de redução do endividamento ao município de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2 deste aqui, portanto, será o ponto 14, deliberação, que é aprovarmos a prescrição, ou seja, relativamente das rendas prescritas, e aprovarmos a anulação dessas rendas que já não podem ser cobradas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sendo certo que, do ponto de vista do RGPD, não podemos finalizar o nome destas pessoas. O ponto 14 é para ratificação, pedido de parceria, projeto Cuidando-me. Isto é uma ratificação, um projeto que temos com o Hospital Distrital de Santarém, e, portanto, acho que é inovador e estamos também a deliberar, é com muita satisfação que o fazemos. Alguns vereadores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, habitação social, processo número 2021/650.20.001/11, apoio de pagamento de 50% no valor da renda. Alguns dos senhores vereadores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 16, Associação Dignitude, Iniciativa Emergência ABEN Covid-19, Programa Vacinação, SNS local, retificação da deliberação. Nós deliberámos, ou seja, mas utilizámos foram utilizadas menos verbas, porque a rede ABEN deu, salvo erro, 50 vacinas a cada farmácia. Isto é reportado, não é vacinas, é a aplicação das vacinas. 50. A aplicação das vacinas. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado
por unanimidade. Ponto 17, colocação de sinalização horizontal no entroncamento da rua Humberto Delgado com a rua 25 de Abril, em Val de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 18, trânsito, rua Dr. Virgílio Arruda, junto à escola EB23 Mãe Ramis, colocação de sinalização de proibição de estacionamento. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 19, trânsito, rua Professor Pinto Correia, colocação de sinalização de passagem para peões. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20, trânsito, Avenida dos Combatentes, pedido de alteração de localização do lugar de estacionamento reservado à operação de carga e descarga. Quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21, empreitada qualificação na Avenida António dos Santos e Rua das Adjacentes, aprovação do plano de sinalização temporário. Isto é uma fase 1, tivemos que, é para ratificar, tivemos que, entretanto, com a evolução da empreitada, de o fazer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22, empreitada anunciação da Escola Básica do Primeiro Ciclo e Jardim de Infância de Amiais Baixos, trabalhos complementares, processo número 048-CM-2021 CPE. Alguns dos vereadores que da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Empreitada de estabilização da Igreja de Santaria da Ribeira de Santarém. Isto é suspensão parcial da execução dos trabalhos. Isto é uma retificação. Eu quero dizer que, para além de uma cripta que lá foi encontrada, que era desconhecida, também ao nível das fundações, houve ali, do ponto de vista, para além daquilo que era o estudo geotécnico que tínhamos, houve ali terrenos que não estavam de acordo com o estudo geotécnico, ou seja, por baixo da igreja, e daí talvez ela estar a afundar, ou seja, é encontrado muito lodo e muita areia e pouca terra firme. Portanto, vai ter que suspender esta parte, a outra continua, e portanto já há aqui uma alteração do mapa de trabalhos que terá que ser feito e depois terá que ser também aqui apresentado. Eu também gostava de fazer aqui uma questão, aproveitar isso, era para ter feito no início do início da reunião de Câmara e esqueci-me. Eu faço visitas regulares às empreitadas, os senhores vereadores tinham um pedido que gostavam de fazer, fizemos uma no final do ano, eu se calhar propunha que em maio, início de maio, pudéssemos todos, se calhar não sei se têm esse interesse, de fazer uma visita às empreitadas que estão a decorrer e também era deixar essa nota. Muito bem, sobre o ponto 23, os senhores vereadores que a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 24, proposta de escolha de procedimento de concurso público à contratação de aluguer operacional de 43 veículos automóveis para o município de Santarém, processo 044-CM-P 2021, contratação pública e fornecimento. Portanto, isto decorre do que tem sido normal nos últimos anos, em que o município de Santarém, do ponto de vista da sua contratação para um aluguer operacional de viaturas, sendo certo que este ano passámos para as 43 viaturas, que nos últimos anos tinham sido 36, ainda ao encontro daquilo que é a necessidade dos serviços, e sendo certo também que provavelmente no próximo ano, em 2022, vão ter que ser feitos aqui alguns acertos, nomeadamente quando for a delegação de competências em alguns setores. Algum dos vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, está concluída a nossa reunião, não temos público hoje. Agradecer aos senhores vereadores mais uma vez, que todas as deliberações sejam aprovadas em minuta, que ninguém se opõe, e, portanto, até a nossa próxima reunião de dia 19 Sr. Presidente, dava-me só um minutinho, só para nós esclarecermos, relativamente ao ponto 13, que ficou com duas, que ficou subdividido, o ponto que no fundo é separado do 13 fica no final como 25º, ou fazemos andar um número todos os pontos? Era só para ficar em o Saúl decidirá isso. Eu acho que ficamos o ponto 13 com duas deliberações, votamos uma e votamos duas. Obrigada. Acho que é mais fácil ser assim. Muito bem, obrigada. Muito bem, então até dia 19. Muito obrigado a todos.